Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem o patrocínio da Abradimex, a principal associação de empresas do segmento. E hoje tenho a honra de receber um dos grandes líderes aí do mercado, com uma experiência de 37 anos, né? Não são poucos anos, podem ter certeza. Eu estou aqui com o J.R. Ferraz, ele hoje está à frente do Grupo Elfa como CEO, e eu só tenho a agradecer a presença dele, né? Com certeza tem muitas contribuições valiosas para nos oferecer nesse momento. J.R., obrigado pela presença, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, J.R. Bom, primeiro, acho que é legal compartilhar com os nossos leitores, um pouco, com os nossos assinantes, perdão, e os nossos espectadores, um pouquinho da experiência sua de mercado, principalmente nessa área de medicamentos de especialidades. Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória e claro, esse novo ciclo à frente aí do Grupo Elfa. Como você falou, eu comecei há bastante tempo atrás no Grupo Johnson & Johnson. Trabalhei em várias empresas do Grupo Johnson, no Brasil e no exterior, e minha última posição lá foi CEO, presidente da Janssen Farmacêutica aqui no Brasil, obviamente na área de especialidades bastante próximo. Em seguida, me trasladei ao Grupo Nestlé, que tem um investimento em saúde. Um deles é a Galderma, e eu fui presidente da Galderma do Brasil, na América Latina também. E depois na Europa, em alguns investimentos na Nestlé Skin Health na Europa também. Mais tardiamente, eu passei, através de uma empresa de investimento, a liderar a parte da Europa e da Ásia de uma empresa de cirurgia neurológica e cardíaca. E, por fim, o Pátria Investimentos, que é o principal acionista da Elfa, do Grupo Elfa, me contratou para que eu fosse operating partner dos investimentos em saúde e produtos, que eu continuo sendo, e compartilho isso com o CEO do Grupo Elfa, que já faz... Estou próximo do Grupo Elfa desde outubro de 22, como CEO desde julho do ano passado. Bacana. E, bom, à luz dessa experiência, eu imagino que, né, você possa traçar com muita precisão os desafios que o mercado de medicamentos de especialidades ainda, né, precisam enfrentar no Brasil. Mas me fala um pouquinho do que você viu como evolução nesse período. O que melhorou? Eu vejo muito positivo. Nesse período todo que eu estou próximo, não vou dizer que são todos os 37 anos que a gente falou, mas pelo menos os últimos 20 anos eu tenho estado perto do processo, seja como CEO ou como posições relevantes do processo de comercialização e de acesso dos medicamentos de especialidade no Brasil. Eu acho que tem dois divisores de águas. Eu acho que o primeiro divisor de água foi com o processo de incorporação de novas drogas pelo Ministério da Saúde no rol, seja da ANS ou seja no rol do SUS, né, que progrediu bastante nesses últimos 20, 25 anos de forma relevante. Lá atrás eram algumas áreas terapêuticas, hoje está bastante difundido e bastante grande. E mais recentemente, então, talvez ali o programa da AIDS foi um divisor de águas que incrementou bastante o acesso. E mais recentemente, eu acho que a lei da responsabilidade fiscal levou isso para um outro patamar, onde o acesso já tem 10 anos, talvez, a lei da responsabilidade fiscal, o acesso a medicamento do setor público ficou bastante positivo, bastante crescente, né? Então, vejo uma situação bastante positiva, melhor para a população, melhor para todos os que navegam nesse segmento. E nesse contexto, né, a distribuição ela assume um papel preponderante, né? Considerando não só um país de dimensões continentais, mas também uma necessidade da indústria investir cada vez mais em pesquisa e inovação, né? E, claro, exigindo da distribuidora um papel mais relevante na prestação de serviços. Como é que você também enxerga essa evolução? Se a gente pensar em especialidades, na sua grande maioria, ele está sendo consumido ou tocando o paciente num hospital ou numa clínica um pouco mais elaborada, né? Então, hoje você está falando de 5 mil hospitais no Brasil e sabe lá Deus quantas clínicas, talvez 10, 12, 14 mil clínicas pelo país afora. Então, são pontos de entrega ou de relação de patient care, né, bastante distribuídos pelo país. Por outro lado, eu entendo que nós, a distribuição, somos parceiros da indústria para poder chegar a esse paciente que estão nesses diversos pontos, seja esse paciente oriundo do setor privado ou seja esse paciente oriundo do setor público. A gente sabe que tem aí por volta de 50 e poucos milhões de pessoas cobertas pelos seguros privados, que têm
o acesso à saúde através de hospitais privados, e tem 150 milhões de pessoas com acesso à saúde pelo SUS, e aí diversos pontos de cuidado do paciente do SUS, né? E a gente, na distribuição, atingindo todo esse universo que eu falei, consegue atender, aqui no caso da Elfa, a média nacional em 2 dias úteis, sendo que em todas as capitais é em D0, em todas as capitais do país, né, em D0. Então, a gente consegue fazer um atendimento para esse ponto de cuidado de pacientes bastante rápido, servindo não só de parceiro para a indústria para chegar em todos esses lugares, mas também de parceiro do próprio gestor do hospital ou da clínica, que não precisa ter estoque ou não precisa se preocupar com a pontualidade que a gente vai estar chegando lá. Então, no nosso setor, e para facilitar o acesso e o cuidado do paciente, a logística, a nossa operação logística é muito relevante e é isso que a gente tem se dedicado para ter como excelência aqui na Elfa. A gente tem um reconhecimento bastante alto dos canais aí, a gente faz a medição de como os canais percebem a nosso serviço e a gente posso te assegurar que nós estamos num índice bastante alto de percepção positiva com relação ao nosso serviço logístico. Perfeito, Ferraz. E conta um pouquinho da demanda. A maior parte dela provém da rede pública ou a relação está mais intensificada com os pagadores privados? Olha, né, a maior está com o pagador privado nesse momento, mas eu diria que a rede pública é crescente, né, e tem já uma posição grande. A Elfa é um dos principais fornecedores do setor das secretarias de saúde aí pelo país afora, e também um dos principais fornecedores dos hospitais privados. Então, mas a gente tem uma maior participação do privado do que o público, ainda com crescimentos diferenciados. E essa interação com o poder público? Você, imagino que haja avanços, evidentemente, mas o que você entende que pode melhorar, pontos que podem ser aprimorados nessa interação? Nós somos fornecedores e puramente, então nossa relação é bastante pequena. Nós não temos relação nenhuma a não ser transacional de entregar nos pontos corretos e fazer a transação que seja possível, né? Não temos zero. Isso fica mais dentro da indústria e dentro dos hospitais que servem o poder público. Nosso trabalho aqui é mínima interação, é mais de cumprir com um mandato de entrega ou de compra e entrega da mercadoria no preço já ajustado pela indústria. Nós não temos participação nisso. É bastante pequeno. Mas Entendi. tem uma evolução clara no país, bastante positiva, como eu falei antes, com relação ao acesso ao medicamento. O papel vai além da logística? Existe um trabalho de prestação de serviços aglutinado aí ao ecossistema de atuação da Elfa? Fala um pouquinho sobre Tem como sim. funciona essa Nós operação. temos um dos braços, eu posso dizer aqui do Grupo Elfa, são serviços logísticos. A gente tem uma unidade que presta serviço para vários hospitais privados, onde a gente mantém o estoque do hospital privado em nossos armazéns, eventualmente até com farmácias dos próprios hospitais interagindo com a gente, onde a gente faz o suprimento dos hospitais de forma direta e atuação bastante rápida. Aqui em São Paulo a gente tem uma atuação muito forte, em Brasília também muito forte, onde hospitais dessa região, o estoque deles está conosco e a gente faz todo o serviço logístico. Não é só estoque de medicamento, nem estoque de medicamento comprado através da Elfa. Tudo que eles compram e tudo que eles precisam no hospital, a gente é capaz de entregar para ele. Em alguns casos, quando a farmácia atua em conjunto com a gente, até fazendo uma prestação de serviço adicional. Então, é bastante relevante para a gente esse serviço. É um passo adiante do que só a parte logística ou de compra e venda, né? É um passo bastante interessante. Mais recentemente, nós temos aqui também um braço do Elfa que faz serviços de estudo clínico para estudos clínicos, bastante importante no acesso ao medicamento, porque, obviamente, a mãe de tudo é estudo clínico, né? Acontecer aqui no Brasil, o estudo clínico permite o acesso para o brasileiro no momento adequado, uma vez aprovado, etc., mas o estudo clínico acontecendo aqui. A gente tem, para servir aos CROs, uma unidade de serviço logístico para estudos clínicos, que é bastante positivo também do ponto de vista de saúde pública no Brasil. E, Ferraz, a gente está diante de um executivo com 37 anos de experiência, né, dentro desse segmento. Me chama de velho. Experiente, né? Maduro, né? Mas experimentado. Mas eu acho que e calejado principalmente, né? Mas eu acho que são 19 anos no exterior, né? Eu acho que é uma vivência muito interessante, né? É claro que é sempre muito difícil considerar
uma comparação entre Suíça e Brasil, por exemplo, né? Mas o que você entende, de certa maneira, que ensinamentos você acha que podem ser extraídos desses outros mercados e que poderiam ser replicados mais rapidamente pelo mercado brasileiro de especialidades? Olha, eu acho que a gente tem aqui uma coisa muito positiva, tá? O SUS é um exemplo. O SUS, a gente devia ter orgulho do SUS, acho que a pandemia mostrou isso para a gente aí, né? O SUS é muito positivo e está permitindo o acesso a pacientes em todo o Brasil, em todo lugar, então isso é bastante positivo. Acho até que a gente vê o exemplo americano, onde os preços nos Estados Unidos são muito maiores que outras partes do mundo, né? Então, o mercado aqui no Brasil também, do ponto de vista de custo, é, navega num lado positivo para o paciente final, apesar de continuar sendo muito caro, né? A gente tem a possibilidade de melhorar em alguns sentidos, né? A gente tem a possibilidade de melhorar, primeiro, na maior parceria entre o setor privado e o setor público, onde um consegue atuar e o outro não consegue poder ter uma melhor parceria, e principalmente na adesão de empresas como a Elfa, que tem uma participação grande em todo o setor, em todo o país, né? Uma participação um pouco mais de parceria ainda maior com tanto com a Secretaria de Saúde, como com os hospitais privados e como com a indústria, para ser ainda mais esse exemplo de serviço que eu dei. Isso só aumenta a nossa profundidade do setor e a velocidade que a gente consegue atender os diversos entes, né? Então, acho que a gente tem essa opção de crescimento que é bastante comum aí em outros países que eu tive a oportunidade de vivenciar. Ou seja, serviço logístico. Claro, quando você fala nessa relação, assim, tá muito além do compartilhamento de operações, mas também compartilhamento de custos, né? Como é que você enxerga essa realidade? Pois é, o compartilhamento de custo é interessante o que você estava falando, porque a saúde caminha para o value-based healthcare, né? Então, o que paga-se mais para aquilo que tem mais impacto na vida do paciente e vice-versa, tem menos impacto, paga-se menos, né? Eu acho que essa é uma relação da indústria com os pagadores. Nós, do ponto de vista de Elfa distribuidora, nós estamos no meio do caminho e a gente serve os dois da maneira que for interessante para eles. Então, eu acho positivo que se caminhe para isso, e a especialidade está mais para o lado de maior valor do que para o lado de menor valor, né? Acho que todos tendem a se beneficiar se a gente tiver um processo logístico barato e rápido. Vai diminuir esse custo, que acaba caindo nos pagadores, seja ele privado ou público. Então, se a gente puder, como o Grupo Elfa, atuar de forma bastante relevante, aumentando a nossa produtividade, a gente vai estar contribuindo para que o custo da saúde se reduza ao longo do caminho. Terraz, acho que teríamos aqui um longo tempo para conversar sobre o assunto, né? Algumas boas resenhas, não tenho dúvida, mas nosso tempo é curto, mas eu acho que foram provocações interessantes e te deixo aí, tem alguns minutos para dar uma última palavra, um recado sobre esse mercado de medicamentos de especialidades. Eu sou muito otimista com o mercado de especialidades no Brasil e na América Latina como um todo. Nós temos um ritmo crescente de acesso da população e acho que, mais recentemente, olhar os últimos 10 anos, a evolução do mercado público que eu falei antes, mas também a especialização do privado, crescendo a sua capilaridade, tem sido fundamental para melhorar o acesso, e empresas como o Grupo Elfa, a gente pode atuar nos dois segmentos de forma bastante importante, reduzindo o custo e melhorando o tempo. Então, deixo aqui o meu recado, estou à disposição tanto da indústria como da indústria dos pagadores e dos hospitais à disposição. Perfeito. Obrigado. J.R. Ferraz, CEO do Grupo Elfa, obrigado pela presença. Panorama Talk segue de portas abertas aí para você. Obrigado por me ter aqui. Fala, assinantes. Agradecemos mais uma vez aí vocês pela presença, por prestigiar o Panorama Talks. E fica a dica, siga o nosso canal no YouTube, ative as notificações e o Panorama Talks está disponível também no panoramafarmacêutico.com.br e nas nossas redes sociais. Obrigado e continue por dentro aí de tudo que acontece no mercado de medicamentos e especialidades. Um grande abraço.